faz a nossa conexão, estabelece com a Raquel Rodrigues, para trazer então as informações da convenção que acontece por lá em Londrina, no norte do estado do Progressistas. Não é isso, Raquel? Bom dia para você. Bom dia, Rafaela, bom dia, Rivaroli. Londrina vai realmente, então, sediar essa convenção estadual do Partido Progressista. O evento vai oficializar as candidaturas dos deputados estaduais, federais e deliberar sobre o apoio do PP ao governador Ratinho Júnior. E é neste sábado aqui em Londrina. O partido tem oficializada a pré-candidatura do ex-chefe da Casa Civil, Guto Silva, mas nos bastidores já é dada como certa a desistência de Guto para a disputa. A executiva estadual do partido decidiu fazer um evento aqui em Londrina, isso para prestigiar o prefeito Marcelo Bellinati, que é aí um dos membros mais ilustres aí do Progressistas no estado. Atualmente, o partido tem 6 deputados federais e 6 estaduais e pretendem repetir esse número já no pleito de outubro. Rafael. Obrigada, Raquel, pelas informações. Pois é, não só lá em Londrina, a gente vai acompanhar também aqui em Curitiba, né? Sábado tem essa convenção que a Raquel trouxe os detalhes pra gente, da movimentação política, mas também a expectativa de que sejam anunciados aí os nomes dos concorrentes ao governo, pelo menos um ao Senado, e também os concorrentes ao cargo de deputado de outros partidos. Por exemplo, a federação composta pelo PT, PCdoB e PV se reúne às 14h de forma remota para confirmar a candidatura de Roberto Requião ao governo do estado. Inclusive tem algumas informações de que esse núcleo político não anda bem afinado, viu? O PT parece... É meio dissonante o negócio lá dentro. Isso, que a disputa interna, as informações de bastidores é de que são muito fortes, né? Inclusive seria uma convenção a portas fechadas, seria uma convenção aberta. Normalmente é engraçado, né, Riva? As convenções, elas eram dessa maneira, né? Fazem festa em clube, em todos os correios legionários. Para você que ia fazer a cobertura, era até difícil chegar perto do palco de tanta gente querendo ocupar espaço, se manifestar e votar para escolher. Empurra, isso mesmo. E agora estão fazendo assim com os caciques do partido, a portas fechadas. A gente viu o PSDB e Cidadania, o que tende o PT, então, conforme as informações e apurações do Grupo RIC, que estão até no RIC+, é de que seja portas fechadas também essa situação toda. E aí, o que deve ter, portanto, é o anúncio do nome do Roberto Requião. Aí você fala assim, quem que o PT e os seus partidos, né, coligados aí, federações, enfim, apoiadores vão lançar para o Senado? É uma definição que não acontece ainda, porque tem uma tentativa de negociar nome com outros partidos que não fazem parte da federação, mas aí é preciso ver que partido quer coligar ou tem intenção de coligar com o PT. O PDT já pulou fora, por exemplo. Né? PSB aqui no Paraná, não sei como é que vai, Rafa. E aí tem que lembrar o seguinte, né? A reclamação é que Requião é espaçoso. Ele tá querendo o partido já pra ele, como tinha um MDB. Entrou no PT e já quer. E o cacicado do PT não vai aceitar isso nunca, né? Figuras históricas do PT do Paraná não vão permitir isso jamais. As figuras históricas sabem o seguinte, o comando é deles aqui. Mas quando você, por exemplo, aceita a filiação e lança ele como candidato ao governo, você já não sabe o perfil. O perfil do Roberto Requião é um perfil que todo mundo conhece. Agressivo. É um perfil definido, ele tem uma postura firme, ele tem uma postura forte, ele gosta de... é centralizador, mesmo nas gestões que ele teve, né? Ele gosta de ter o controle, o comando. Você imagina o Roberto Requião recebendo ordens? De ninguém. Então, se você deixa ele se filiar ao seu partido e se lançar como um principal nome, né, ao cargo do governo do Paraná, você está esperando o quê também? Que ele vai querer pegar tudo ali para ele e fazer o partido trabalhar para ele. Essa é a grande discussão. A dúvida é, no Senado, por essa coligação, quem sai por essa federação? Vai ser alguém do PT, doutor Rosinha, ou alguém do PCdoB? Os 3 têm que concordar. Se não houver concordância, vai acontecer que nem PSDB e Cidadania. Vai ter que sair daqui de acolá. E lembre-se, federação, a partir do momento que ela se oficializa no lançamento de chapas para essa eleição, elas têm que durar por 4 anos. É como se fossem irmãos siameses mesmo pro resto da vida. Muito bem, falando do PSB, que você levantou como uma possibilidade, Riva, é o seguinte, sábado tem encontro, então, a partir das 9 da manhã, a convenção do partido vai acontecer no Clube Dom Pedro II, foi um dos que ficaram sem representação na Assembleia Legislativa, depois da debandada de 5 parlamentares para o PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior, é a sigla que tem, sigla de um homem só, tem um representante na Câmara, que é o deputado federal Luciano Dutti, que inclusive é o atual presidente estadual, né, do partido, e aí deve definir
na convenção, então, como é que ficam as candidaturas, além de um possível apoio na disputa ao governo do Paraná. Quem já bateu o martelo sobre qual é a banda que vai tocar nessas eleições foi o Partido Novo. Então, teve uma convenção na noite de quarta-feira em Curitiba, definiu chapa de concorrentes às eleições. Ficou assim. Vão ser 28 candidaturas à Câmara Federal, 15 a deputado estadual, e o partido não vai ter candidato ao governo do Paraná, né? E também informou que não vai fazer coligação com outras siglas. Aí o presidente estadual do Partido Novo, Juliano Tetto, falou sobre o processo de escolha dos representantes do partido. Realizamos essa convenção no primeiro dia possível, permitido pela legislação eleitoral, e já estamos dando entrada no pedido de registro dessas nominatas perante a Justiça Eleitoral. No Novo não basta ser filiado, né, para participar para ser candidato você tem que passar por um processo seletivo, e neste ano aqui no Paraná tivemos 145 inscritos de 35 municípios diferentes do Paraná, e estaremos muito bem representados aí na eleição de 2022. Bom, no domingo, quem faz a sua reunião é o PRTB, vai se reunir no Clube Urca a partir da 13h em Curitiba para definir as chapas para as eleições de outubro. Que samba será que a gente vai ver, Rivaroli? Até segunda-feira a partir dessas definições. A gente vai ter só essas definições, Rafa. PRTB, por exemplo, a gente já sabe para onde ele vai. Uhum. Muito provável lá para presidente fica com o Levi Fidelix, aquela turma toda, tudo mais. Aqui no estado do Paraná não dá para saber muito bem ainda para onde vai, aquela história toda, mas a definição mais importante é essa para o Senado hoje, dessa federação entre PCdoB, PT e PV. É aí que você tem que saber como é que vai ser o negócio, porque a eleição mais acirrada vai ser no Senado Federal. Quem vem? Que nome é esse? Qual é a pessoa? O PCdoB perdeu uma figura importante que tinha, que era o Ricardo Gomide, que fez milhões e milhões de votos aí no estado do Paraná, atingiu quase 12% das intenções de votos nas últimas eleições. E aí, vai com quem? Essa vaga fica com o PCdoB mesmo ou ele abre mão pela federação e deixa o PT indicar o Dr. Rosinha? É essa a única pergunta que tem que ser respondida. O resto, a gente já sabe quais são as respostas que vão ser dadas. Mas você vê como desidratou o PSB. E também os políticos paranaenses, né? Sai de um partido de centro-esquerda para ir para a direita, que é o PSD, num pulo, né? Toda a debandada do PSB foi pro PSD. Ficou só o presidente do partido, o resto... Só um deputado federal. Só o Luciano Dutti, o resto todo mundo pulou fora do barco. E é um partido que na época aqui do governo Beto Richa, ele tinha muita representação, Rafa. Tinha Romanelli, tinha Cury, né? Muitos que saíram do MDB. Tinha Artagão Júnior, tinha Tiago Amaral. Quem mais dos 5 que saíram? Tinha mais um ainda, dos 5 deputados estaduais, daqueles todos que saíram. Saíram todos do PSB. Grande parte saiu do MDB, foi pro PSB e depois voltou. Agora volta, né, pro PSD. Você vê que os políticos, para eles, as legendas são só uma questão de capilaridade, de penetração na sociedade, de onde está espalhado na sociedade e estrutura. Não importa a bandeira para eles. Isso fica muito claro. São poucos os que estão nos partidos pelas bandeiras. Muitos estão por conveniência. Por aquilo que é mais fácil numa eleição. E aí, se o próprio elemento que quer ser votado não tem convicção política e nem filosofia daquele partido, aí o brasileiro vai continuar votando em pessoas e não em ideias.